O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Predial Primos. Há 45 anos realizando sonhos. SAF. Você conhece, você confia. E Águas de Nova Friburgo. O tratamento que o friburguense merece. CPI da Câmara convocou hoje o ex-secretário de Assistência Social e o ex-secretário-geral de Governo. Vacinação para a febre aftosa ainda tem baixa adesão no município. E ainda, na bancada do Zoom TV Jornal, eu recebo o vereador Luciano Faria, agora presidente interino da Câmara. Agora, no Zoom TV Jornal. Boa noite. O prefeito interino Sérgio Xavier anunciou novos nomes para o secretariado. Carlos Alberto Bayer assume a Altran. O advogado Robson Breder, ex-subprocurador, como novo procurador-geral da prefeitura. O prefeito interino anunciou também a suspensão das gratificações aos cargos de confiança do Executivo Municipal. Cerca de 2.000 servidores públicos municipais serão afetados diretamente com a medida, que tem como objetivo corrigir distorções detectadas no contra-cheque do funcionalismo. Há casos atualmente em que o cargo de confiança ganhava até 5 vezes mais do que o salário bruto de servidores. E a comissão de inquérito da Câmara Municipal continua ouvindo servidores que trabalharam e ocupavam cargos de confiança durante a tragédia. Mesmo não estando mais no comando das pastas, foram convocados para hoje o ex-secretário de Assistência Social e o ex-secretário-geral de Governo. O secretário afastado de Governo, José Ricardo, e Dermival Barbosa Moreira, também afastado do cargo de prefeito, não compareceram à 25ª reunião ordinária da CPI. Apenas o ex-secretário de Assistência Social, Antônio Carlos Maduro, compareceu e prestou depoimento na condição de testemunha. Durante a reunião, ele falou sobre despesas, licitações e aberturas de processos. O depoimento agora é do ex-secretário de Assistência Social, ele vem na condição de testemunha e a gente espera que as perguntas formuladas e as respostas fornecidas venham a contribuir na elucidação das investigações que nós estamos com elas em andamento. A CPI está em fase final e deve apresentar no próximo mês um relatório de todo o trabalho. Caso seja necessário, a comissão pode chamar novamente as testemunhas. Um trabalho exaustivo, de conhecimento de vocês da imprensa que tem acompanhado o esforço dessa CPI. Ouvimos aproximadamente umas 50 testemunhas e o relatório, que é muito denso, requer um trabalho e uma dedicação muito grande. Nós temos virado a noite aí para fazer esse trabalho. A expectativa é de que ele venha contendo todas as informações que a sociedade espera com relação ao propósito da CPI, que é investigar a utilização dos recursos que foram alvo de contratação sem licitação no período da tragédia. Até o final do mês está à disposição dos pecuaristas a vacina contra a febre aftosa. Na região, a adesão ainda é pequena. Quem tem as informações é a repórter Rayane Costa. Começou no início do mês a campanha contra a febre aftosa. A respeito desse assunto, eu converso com o médico veterinário Marcelo Viana. Marcelo, qual o objetivo dessa campanha? O objetivo é tornar o rebanho nacional protegido contra a febre aftosa. A campanha se iniciou no dia 1º de novembro e ela se estende até dia 30. É obrigatória a vacinação. A vacinação, não comprovação da vacinação resulta em multa ao produtor. Então, ele deve se dirigir nesse período às lojas autorizadas a vender a vacina. Aqui no município nós temos 4 autorizadas, 3 são no centro da cidade, 2 na Euterpe Friburguense, seria a Casa Sabiá e a Comercial Friburguense, e uma na Alberto Braune, que é a Drogaria Globo. No distrito de Conquista, nós temos mais uma casa autorizada, que é a Casa do Adubo. O produtor deve se dirigir a essas lojas, comprar a vacina, levar a vacina à propriedade dentro de um recipiente com gelo, um recipiente de isopor com gelo, aplicar a vacina, e levar a comprovação da vacinação, que seria a nota fiscal de compra da vacina, junto com a declaração de vacinação ao Núcleo de Defesa Agropecuária de Nova Friburgo, que fica aqui no centro também, na rua Euclides Solon de Pontes, número 30, em frente ao Colégio Jamiel Jaique, ao lado da Emater e ao lado do Sindicato Rural de Nova Friburgo. E o próprio produtor ele pode aplicar a vacina?
O próprio produtor pode aplicar a vacina, de aplicação simples, né? É muito simples, é feita na tábua do pescoço, por via subcutânea ou intramuscular, né? E ele só tendo cuidado da conservação da vacina, ou seja, quando ele chega com a vacina em casa ou na propriedade, ele deve manter, se ele não fizer a aplicação imediata, ele deve manter a vacina na geladeira, não no congelador. Tá? E qual o valor dessa vacina? Olha, eu não tenho certo valor, mas não é caro, tá? Lembrando que essa é um dever do produtor. Se ele escolheu essa atividade como atividade econômica, ele é obrigado a fazer essa vacinação, né? O custo não é grande, mas é necessário fazer porque o país depende disso. E qual a adesão da vacinação aqui no município? Olha, ainda bem, nos últimos anos nós temos conseguido índices muito bons, tá? O último índice da campanha passada foi 94,6%. Nós esperamos sempre conseguir um índice próximo de 100%, tá? Muito obrigada pela sua participação. Raiane Costa para o Zoom TV Jornal. E uma boa notícia, o consumidor poderá ter tarifa diferenciada de energia elétrica para o ano que vem. A cobrança será baseada no horário de consumo. A próxima etapa é a resolução ser aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A medida visa controlar o uso da eletricidade. A cobrança de tarifas diferentes conforme o horário, que já é adotada no serviço de telefonia, vai possibilitar que os consumidores controlem melhor o uso da energia, evitando a utilização de alguns tipos de aparelhos em horários em que a tarifa é mais cara. Também vai evitar a sobrecarga do sistema nos horários de pico. E segundo a Defesa Civil Estadual, nas últimas 24 horas tivemos acumulados em torno de 15 milímetros de chuva. Hoje o volume oscilou entre 20 a 40 milímetros, o que não preocupa. A partir de amanhã, uma semana de pouca chuva. Vamos à previsão do tempo. A quinta-feira será de muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas, mínima de 13 e máxima de 22 graus. No próximo bloco, o vereador do PDT, Luciano Faria, assumiu a presidência interinamente da Câmara e tem agora a responsabilidade de comandar o Legislativo Municipal. Voltamos já. O Zoom TV Jornal tem o prazer de receber hoje aqui na bancada o mais novo presidente interino da Câmara Legislativa de Nova Friburgo, o vereador Luciano Faria. Boa noite, vereador. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Anne. É um prazer estar participando aqui do Zoom TV Jornal, né, podendo trazer esclarecimento e informação para a nossa população. Presidente, vamos botar assim, presidente, o senhor foi pego de surpresa, assim como também o hoje prefeito Sérgio Xavier. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Da mesma maneira que foi, né, surpresa para o prefeito Serginho, que é dessa maneira que a gente convive lá na Câmara, e ele gosta de ser chamado dessa maneira carinhosa, eu também fui pego de surpresa, né? Então a gente tentou entender nos primeiros 2 dias, né? Parece que a ficha ainda não tinha caído, e a gente agora está tentando entender um pouco do funcionamento da Câmara, né? Eu já vinha presidindo a Câmara em algumas sessões esse ano, até pela mudança de partido do Serginho, ele mudando para o PMDB, ele se ausentou em algumas sessões e eu que estava comandando os trabalhos, né, nas nossas sessões ordinárias. Então, nas sessões eu comecei a adquirir, né, alguma experiência em comandar ali, né, os trabalhos da Câmara Municipal. Mas é diferente de comandar o dia a dia, né, num todo da Câmara, né, que tem não só as assessorias, mas tem todo o funcionamento da Câmara, Secretaria, Controladoria, Procuradoria, né? Então a gente agora está começando a entender o funcionamento do dia a dia, porque quando a gente está só como vereador, a gente se preocupa muito com o atendimento de gabinete, em apresentar leis, indicações, mas o funcionamento do dia a dia para a Câmara funcionar, né, a gente começou a entender melhor agora. Então essa primeira semana foi uma semana para a gente estar mais acostumado com o funcionamento. A gente sabe que para a sessão ocorrer amanhã, hoje a Secretaria já prepara um expediente, uma ordem do dia, né? Então tem um preparamento numa retaguarda que a gente, quando está só como vereador, a gente não participa muito, né? E agora a gente já participa mais ativamente dos trabalhos da casa. O senhor é um jovem vereador, primeiro mandato... Não tão jovem, mas... jovem vereador, comunal.
O senhor é um jovem vereador, primeiro mandato, presidente da Câmara, no momento que Nova Friburgo passa por um momento muito conturbado. O senhor foi uma pessoa que, em várias vezes na hora livre, na hora que o senhor pôde, o senhor foi um crítico à maneira que o prefeito afastado Demerval vinha administrando a cidade. O senhor pedia mais ação do poder público, né? Mais ação para que as coisas acontecessem. Hoje, o prefeito interino precisa da Câmara. Como que o senhor está agindo, como o senhor está envolvido nessa questão? Como você falou, é o primeiro mandato, né, um mandato que a gente aprendeu muito no primeiro ano também, que eu não sou do meio político, né, eu sou comerciante e tal, mas a gente... Líder comunitário, né? Fui presidente da Associação de Morador, mas não tinha experiência também política, não tinha grupo por trás, um grupo político me ajudando, então a gente aprendeu muito no primeiro ano de mandato, né, mas eu acho que eu venho adquirindo algumas surpresas, de repente, como foi ano passado, vim candidato a deputado estadual, né, com a desistência do Onei para vir à reeleição. Ele tentou um outro caminho, hoje é suplente de senador, então também fui pego de surpresa. Então acho que a gente vai aprendendo com o dia a dia, a vida ensina muito, né? Eu costumo dizer que cada dia a gente aprende alguma coisa, a gente não pode falar que sabe tudo. Então eu venho adquirindo, né, conhecimentos na Câmara Municipal e essa situação da presidência hoje, né, como você falou, eu era um crítico do governo que hoje está afastado, do prefeito afastado Demerval. Nada pessoal contra o Demerval, eu até colaborei com o governo, até mais ou menos dia 20 de junho desse ano eu estava colaborando com o governo, né, como colaborei com o governo do prefeito também afastado Heródoto. O partido e o Onei sabem disso, sempre deixaram bem à vontade para estar colaborando com o município, né, que na verdade a gente está colaborando com a população. Sem dúvida. Então eu sempre fui ali sempre um vereador de colaborar, né, o que vinha para o bem da cidade a gente estava sempre apoiando. De junho para cá eu realmente mudei a postura e muito em função da forma que estavam comandando, né, o Poder Executivo. O prefeito não demonstrava muito compromisso com a população, né, não demonstrava comando, cada secretário tomando as atitudes e sem passar pela cadeira número 1 do prefeito. Então isso me incomodava um pouco, porque a gente também estava sendo cobrado, né, então eu mudei um pouco a postura na forma de cobrar. E cobrava ações efetivas do prefeito. Sim. Né? Vou dar um exemplo aqui, a presidenta Dilma e o governador Sérgio Cabral estiveram aqui em janeiro, prometeram aí mundos e fundos para a prefeitura, para a população, que não ia faltar recurso, não ia faltar ajuda, e me incomodava muito o prefeito não sair do seu gabinete e cobrar o governador Sérgio Cabral, que era do seu partido, não ir cobrar a presidenta Dilma, que é da base de governo da presidência da República. Então isso me incomodava, né? Me incomodava uma ação efetiva do prefeito. Um exemplo, os aluguéis sociais. 2.000 famílias sem aluguel social. O secretário municipal jogava a culpa do secretário de Estado, e 2.000 pessoas precisando e vendo esse circo todo. Então, isso me incomodou, fez eu mudar, né? Comecei a cobrar mais efetivamente as ações do Poder Executivo. E agora, acho que é uma nova mudança que ocorreu agora, que a gente não vai entrar no mérito, foi uma decisão da Justiça, mas eu vejo agora que nós temos que colaborar com o Serginho, né? Eu acho que a Câmara, né, tem por obrigação estar ao lado do Serginho, né, estando ao lado do prefeito, nós vamos estar ao lado da população. Eu acho que hoje nós temos um vereador que é prefeito, né, para começar, que é um companheiro nosso, e ele tem demonstrado vontade, né, de trabalhar, de tomar a responsabilidade para si, com o comando realmente nas suas mãos, e isso me motiva, né? E a gente já conversando internamente, a gente sente que os vereadores, o sentimento é de colaboração. Eles também estão motivados. Os vereadores querem colaborar, né? Acho que é importante. O momento é diferente. Nas ruas, o que eu sinto, né, é que a gente sente da população, que a população está com uma nova esperança. Né? Eu acho que isso que é o bacana em programa de rádio, que a gente participa, a gente sente das pessoas que eles têm nessa mudança, no Serginho, uma esperança, né, de realmente que agora vai vir a reconstrução. Então a gente não pode decepcionar, né? Então acho que o peso do Serginho é muito grande, né, por essa nova perspectiva de mudança, né, e a Câmara Municipal tem que ser o papel agora fundamental, né? Nós, vereadores, não somos parte da solução, né? O Poder Legislativo está ali para colaborar, para poder trazer recursos, trazer leis interessantes para o município,
mas a gente tem que assumir nossa responsabilidade, que a gente pode colaborar com a reconstrução. E o sentimento que eu tenho na Câmara é esse. Hoje até o Legislativo sente isso do Executivo. Eu posso te dizer aqui que 90% das matérias que o Executivo mandou para o Legislativo desde janeiro de 2009, 90% foram aprovadas. Algumas por unanimidade e outras não, mas foram aprovadas. Isso mostrava que a Câmara estava querendo que a cidade desse certo. Isso, só que a gente ajuda quem quer ajuda. Né? Tem um momento que a gente sente que a gente quer ajudar e não querem nossa ajuda. Foi o momento da nossa mudança, até a minha mudança. Então é uma via só de mão única. A gente ajudava o Executivo e o Executivo, em troca, o que fazia? Vetava projetos nossos, né, sem uma conversa amistosa para saber o que poderia melhorar nos projetos antes de vetar parcial ou total o projeto. Projetos que seriam de implementação de programas no município. Para a comunidade naquele momento. Que lá no final da corda quem ia estar ganhando a população e a gente não sentia essa boa vontade com o Legislativo. Então, eu acho que agora a visão é outra. Né? O Serginho, a gente tem que exaltar aqui. O primeiro ato dele como prefeito foi convocar todos os vereadores, né? E depois convocar a imprensa. Eu acho que quis tornar público o que estava acontecendo para a população. Mas o primeiro ato de convidar os vereadores para uma reunião, né? De se colocar ali à disposição. Ele militou na Câmara há quanto tempo? Sabe como funciona. Né? Ele sabe como é que funciona. Não é possível que agora, depois de tudo que ele aprendeu, ele vai desaprender. Falar em militância em Câmara, o senhor pega também uma Câmara muito mexida, né? Novos vereadores chegando, trocas ali dentro, trocas que são importantes para que a Câmara esteja unida nesse momento, e a votação do orçamento, que também é importantíssimo nesse momento. Como é que o senhor está trabalhando em relação a isso? Nós tivemos 2 mudanças já semana passada, né, que foi o vereador Márcio Damasio, que assumiu o lugar do Serginho. Foi um primeiro ato meu, né, nós sabemos que cabe recurso esse afastamento do prefeito, então eu achei interessante, o Márcio está ali, a gente não sabe quantos dias ele pode estar ali, que ele sinta já o gostinho de se tornar vereador, né, o primeiro mandato também. Então foi o primeiro ato, foi convocar o Márcio para tomar posse. Na outra sessão, o Vanozinho retornou, né, para a Câmara também, é um companheiro, deu a parcela dele de contribuição na Altran, no serviço público, agora retornou. Já foi presidente da Câmara, pode auxiliar em muitos momentos, né? E essa semana deve ter outra mudança, deve ser o Roberto Vermelhinge também, assumindo também o seu mandato como vereador, né, pela aceitação do Dr. Renato na Secretaria de Saúde, pode ter outra mudança, né? Pode ter, não, vai ter outra mudança, porque o Renato já aceitou. Inclusive na CPI. Sem dúvida. Né, tem que ser indicado um novo membro para a CPI. Isso é importante, porque o Dr. Renato também está saindo. Então, hoje ainda, a gente vai ter uma reunião interna, né, com os membros da CPI, para poder definir quem seria esse outro membro da CPI. E, como você falou, o orçamento 2012, né, foi preparado pelo grupo que foi afastado, né, o prefeito atual, interino, o prefeito Serginho, não teve tempo ainda de mexer no orçamento, nem vai ter, né, então a Câmara também vai ter que ser um pouco flexível, né, na votação desse orçamento. Mas o que eu sinto na Câmara o sentimento que eu tenho de pessoas, os vereadores, querendo colaborar, querendo ajudar, porque sabem que vão estar ajudando não só o Serginho, mas a população. Isso é muito importante, e eu gostaria que o senhor usasse as câmeras da TV Zoom para passar essa mensagem. Nesse momento, a gente, independente de partido político, de posições, do que aconteceu na nossa cidade, é importante que todos nós possamos estar unidos para que nós possamos sim reerguer a nossa cidade. Claro. É esse o espírito, né? É o Luciano Faria, é o Serginho, é o Pierre, é o Isaac Demani, todas as pessoas que compõem ali a Câmara junto com o senhor, e o secretariado que está tendo, que, como o Serginho falou, ele quer pessoas técnicas, ele não quer que ninguém use aquilo como palanque político. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande nesse momento de transição. Então eu gostaria que o senhor usasse as câmeras da TV Zoom para passar o seu comprometimento, o seu compromisso à população de Nova Friburgo. O Poder Legislativo, muitas pessoas confundem um pouco, né? A gente está até com alguns projetos já para também começar a dar uma cara legislativa mais próxima da população, mas o Poder Legislativo é autônomo, é independente do Poder Executivo. Muitas pessoas confundem, acham que o vereador é funcionário da Prefeitura. E não sabe como cobrar, né? A gente vai começar a implantar programas para dar informação à população de quais são as funções realmente do vereador, né? Então, a gente está aí para colaborar, né? A gente nunca foi contra, nunca fizemos aquela política mesquinha de quanto pior, melhor, né? O que a gente fez... Nunca levaram nada pro pessoal? Isso, o que a gente fez, nunca levamos nada pro pessoal. O que a gente fez realmente foi esticou a corda o máximo que podia esticar.
Onde a gente podia colaborar, colaborou, e quando a gente sentiu que não queriam a nossa ajuda, né, a gente seguiu um outro caminho. Mas hoje a Câmara Municipal está ao lado da população, está ao lado do Poder Executivo para colaborar no que for necessário para ter uma melhor qualidade de vida para a nossa população, para trazer tranquilidade, trazer emprego. Né? A gente só tem aí notícias ruins, agora é final de semana com cancelamento de show. A gente não quer mais isso, chega. Né? Acho que já deu um basta. Né? A gente tem acompanhado o dia a dia das pessoas na rua que precisam desse carinho, dessa atenção, e o Poder Legislativo está lá, com as portas abertas para a população, né, com um respeito com o Poder Executivo. Né, o Poder Executivo está tendo esse respeito com o Legislativo, então a gente quer ser esse elo, né, na reconstrução entre a população e o Poder Executivo. A gente vai estar ali colaborando, e esse é o sentimento que eu tenho de todos os vereadores. Eu acho que com certeza dias melhores virão, a população está precisando disso, né, e o sentimento é que nós vamos agora, com certeza, ter uma nova Friburgo realmente nos trilhos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Volte sempre. É só convidar, eu estou à disposição. E a gente tem que lembrar sempre que cada vereador que está lá está pelo seu voto. Ele é legítimo pelo seu voto, ele é legitimado pelo seu voto. Então, a gente tem que estar, a gente tem que apoiar, acompanhar a TV Câmara aqui na TV Zoom, para que você possa ir ao gabinete desse vereador, conversar com ele, colocar a situação da sua comunidade. Não adianta a gente cobrar a quem não é devido, a gente precisa saber cobrar a quem é devido, para que possamos sim desenvolver a nossa tão amada e querida Nova Friburgo. O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui e voltamos a nos encontrar amanhã. Para você, uma ótima noite. Zoom TV Jornal. Oferecimento Predial Primos. Há 45 anos realizando sonhos. SAF. Você conhece, você confia. E Águas de Nova Friburgo. O tratamento que o friburguense merece. TV Zoom. O melhor canal de Nova Friburgo.